Bom, antes da gente partir aqui para o nosso papo, vamos falar sobre essas vitórias que o governo Lula tem colhido no Congresso Nacional, da aprovação da PEC da transição à reeleição de Rodrigo Pacheco. Elas mostram que a oposição ao petista, apesar de volumosa, ainda não consegue causar problemas ao executivo. A reportagem é de Juliana Lopes. Passada a eleição para o comando do Congresso, as forças políticas que se contrapõem ao governo tentam agora se organizar para mudar esse cenário. Porém, faltam lideranças claras e com poder aglutinador que consigam antagonizar com Lula e ainda construir alternativas às eleições municipais de 2024 e nacionais de 2026. Me parece que o desafio fundamental é de articulação política, ou seja, né, a oposição, por definição, é minoritária e, portanto, para ela conseguir se contrapor às medidas que o governo vem a trazer para o debate público, ela precisa encontrar apoio em partidos que não se declaram formalmente na oposição, mas que tampouco estão presentes na base aliada. Políticos bolsonaristas apostavam todas as fichas na eleição de Rogério Marinho no Senado. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se empenhou pessoalmente na disputa para garantir espaço ao seu grupo político, mas não conseguiu evitar a derrota. O resultado reforça o domínio do grupo que comanda a casa desde 2021 e que se alinha atualmente a Lula. Aliados de Rodrigo Pacheco ficaram com os principais cargos na mesa diretora do Senado. Marinho recebeu 31 votos na eleição, número insuficiente para impedir Lula de aprovar projetos, mas o bastante para barrar o andamento de uma PEC, por exemplo. O debate mais concreto deve ganhar intensidade agora com a nova legislatura e daí que a oposição vai ter oportunidade, se bem articulada, ela consegue pelo menos fazer com que o governo ou atrase determinados projetos ou precise alterar o conteúdo da agenda que ele vai enviar para o Congresso. O perfil radicalizado de bolsonaristas tende a levá-los ao isolamento no Legislativo após as vitórias de Pacheco no Senado e de Arthur Lira na Câmara. Sobretudo diante da identificação de alguns com os atos criminosos que depredaram a sede dos três poderes em 8 de janeiro. Agora, grupos políticos que foram eclipsados pelo bolsonarismo nos últimos 4 anos vão se esforçar para recuperar relevância e se colocar na dianteira da oposição a Lula. Dentre essas possíveis lideranças estão o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu a presidência do PSDB. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Minas Gerais, Romeu Zema, também despontam como candidatos a capitanear algum tipo de oposição. O desempenho do governo em áreas sensíveis, principalmente na economia, será determinante para saber a importância e o espaço que esses opositores terão no debate público. Vamos lá para a nossa primeira roda de análise. Cristiano Noronha, tanto se falou depois da eleição que o Lula teria uma oposição radicalizada, conflagrada, polarizada, tensa. Nós, repórteres, vocês, consultores, todo mundo. Cadê a oposição? Bom, Caio, vale ressaltar o seguinte, o Arthur Lira, ele é aliado, apoiou, participou, o partido dele, o PP, participou da coligação que concorreu com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o Arthur Lira, não pode se dizer que esse placar, por exemplo, de 464 votos que Arthur Lira teve, ele está majoritariamente, isso significa que o Lula tem um apoio enorme na Câmara dos Deputados. Não é bem isso, foi uma articulação que o próprio governo, decidiu não ter candidato justamente para não criar nenhum tipo de problema na Câmara dos Deputados com relação à governabilidade. No caso do Senado, também a oposição conseguiu reunir um placar bastante forte, 32 votos. Vale lembrar que para iniciar, por exemplo, uma CPI, são necessárias apenas 27 assinaturas. E muita gente também apoiou o Rodrigo Pacheco, porque quem concorre no exercício do cargo, ele tem uma força natural
para disputar o cargo, a reeleição. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, não dá para a gente pegar especialmente essa eleição para a Câmara dos Deputados e querer já projetar isso necessariamente para como será essa correlação de forças. Isso vai depender muito da agenda que vai ser apresentada pelo governo, pelo teor dos textos que vão ser apresentados pelo governo. Aliás, a gente pode discutir isso um pouco mais à frente, mas já algumas matérias que o governo apresentou já encontram resistência e alguns parlamentares já articulam mudanças. Por exemplo, a retirada de alguns órgãos, né, do Ministério da Agricultura, por exemplo, o INCRA, a CONAB, e a transferência ali para o Ministério do Meio Ambiente e também para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E também a própria MP, que fala sobre o CARF, né, que acaba com o voto de Minerva, já há um movimento também para modificar novamente essa alteração que o governo fez, que foi tirar do Banco Central e jogar de volta para o Ministério da Justiça. Entendi. Cristiano, esses pontos seus têm estado nas minhas reflexões, né? Essa questão do que seria uma base do Arthur Lira, essa base que ele mostrou, essa vitória do Arthur Lira é uma vitória da base do Arthur, não é uma vitória da base do Lula, né? Acho que é esse ponto, isso tem estado muito presente nas minhas conversas, nas minhas reflexões. Daniel, é um risco para o governo, para um governo de frente ampla, nesses moldes, com Arthur Lira, com uma base de 464 deputados, que foi o placar dele na eleição. O risco maior, talvez, para o Lula, será de uma oposição por dentro da frente ampla, por dentro dessa base do Arthur Lira, muito mais do que para fora, ou não? Essa oposição para fora tem condições de mostrar força e se estruturar a partir, como o Cristiano coloca, das agendas que serão colocadas no Congresso? Então, Caio, vamos tentar espremer um pouco aqui essas reflexões que a gente acabou de fazer. Cristiano coloca bem aqui, você endossa, 464 votos do Arthur Lira estão longe de refletirem uma base do governo. A Maria do Rosário, que foi eleita para a mesa também, conquistou 371 votos. Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul, que é a única deputada ali na mesa que é do partido mesmo dos trabalhadores. Fico pensando se a gente já não deve baixar de 464 para 371 ali o teto absoluto do que pode almejar o governo nas votações. Mas ainda assim me parece muito. Porque se você pensar que para uma PEC precisa ter 308 votos, você só chega nisso com o apoio total ali de MDB, PSD, União Brasil, ainda capturando ali alguns votos de PP, talvez, que eu acho que vai acontecer. Outro dia, por exemplo, conversando com um deputado do PP, ele dizia tranquilamente que a tendência era votar com o governo na maioria dos projetos sem nenhum constrangimento. E acho que um outro movimento também, que a Juliana Lopes citou na reportagem dela agora há pouco, é como alguns deputados vistos como mais radicais estão sendo alijados ali do núcleo da participação, da discussão política ali na Câmara. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que se envolveu, como todo mundo sabe, naqueles episódios ali entre primeiro e segundo turno, correu atrás armada de um cidadão negro ali nos Jardins de São Paulo. Ela era relatora de um projeto super importante que é estabelece o mercado de crédito de carbono, né? Esse projeto era relatado por ela, sinalização da Câmara clara é de que ela não vai herdar a relatoria a partir dessa legislatura, que vai para outro deputado, porque senão a coisa não flui, né? Ela não tem mais a habilidade, o reconhecimento político necessário para conseguir fazer esse tipo de coisa evoluir. Então, acho que assim, as forças estão se acomodando, né? As placas tectônicas estão em movimento ainda, mas acho que é por aí. Ô Raquel, eu acho muito interessante a eleição da Maria do Rosário, eu vi muito isso também, 178 votos em branco ela teve, ela foi eleita segundo a secretária da mesa, é uma personagem, é uma petista histórica, ficou muito estigmatizada ali pelos confrontos diretos, né, inclusive com o então deputado Jair Bolsonaro, ela teve 178 votos em branco, isso é impressionante. Raquel, o Daniel coloca esse alijamento dessa direita mais radical nos espaços
de poder dentro do Congresso. Você vê um caminho para a direita moderada, uma avenida para ela se reestruturar? Aquela direita ali, vamos dizer, talvez a oposição que o PSDB fez nos governos Lula lá no começo, tem uma avenida aberta e há gente para tocar esse rumo? Depende do que acontecer com o Bolsonaro, Caio. Eu acho que isso é o grande fiel da balança, porque ele congestiona esse lado do espectro político, da mesma forma que o Lula congestiona o outro lado, eles polarizam. Então, enquanto o Bolsonaro estiver vivo na política, mesmo estando nos Estados Unidos, ele ainda é uma figura presente, mas enquanto ele não estiver inelegível, ou agora a gente está vendo ele se complicando também nas investigações criminais de golpe de Estado, ele congestiona muito esse caminho. Uma vez que ele esteja fora do jogo, e aí do jogo político mesmo, se ele estiver inelegível, aí eu acho que essa direita ela surge muito menos envergonhada. Porque hoje, como o Bolsonaro tem um capital político grande, não dá para negar, nem todos os votos que ele teve são dele, são muitos contra o Lula, mas tem muito voto dele, essa direita não consegue se organizar para se livrar mesmo dessa rejeição que o Jair Bolsonaro acumulou. Eles ficam nesse embate, né? Quando você conversa em privado, eles falam, tá perseguindo o Jair Bolsonaro, querem jogar tudo na conta dele, mas em público também não conseguem fazer uma defesa direta dele. Então ele virou esse espectro aí que está dificultando a organização desse campo político. Eu tenho muito essa sensação. E aí é um campo também que fica um pouco dividido e perdido dentro do fisiologismo, porque muito dessa direita moderada tem uma tendência a aderir ao governo de turno para aproveitar das benesses que esse governo oferece. E o governo Lula, o Bolsonaro lutou um pouco contra esse jogo, deu errado, e o governo Lula está de volta nesse jogo de distribuição de cargos e de poder e de ministérios. Eles estão fazendo assim a governabilidade. Então, eu acho que essas duas coisas prejudicam a organização dessa direita. Divisão de cargos e a figura de Jair Bolsonaro. Cristiano, eu queria muito te ouvir sobre esse ponto da Raquel, que é bem interessante, sobre o papel do Bolsonaro em dificultar, talvez, essa organização de uma direita moderada, aquela direita clássica ali no Brasil, que fez oposições ali, talvez no governo Lula 1, Lula 2. Como que você vê o papel do Bolsonaro nisso? E eu queria até repetir a pergunta que fiz para a Raquel. Esse alijamento dessa direita mais radical dos espaços de poder abre espaço para uma direita moderada? Caio, primeiro, voltando um pouco aqui na questão do Congresso Nacional, né, o nosso Congresso ele tem uma vocação governista, o nosso Congresso não gosta de ser oposição, né? Então, se eventualmente o governo Lula faz uma boa gestão e a economia consegue gerar empregos, o juro, de alguma forma, começa a cair, a inflação relativamente controlada, a tendência é de que esse apoio do Lula no Congresso Nacional fique maior e, combinado com o futuro político de Jair Bolsonaro, né, a direita começa a ficar um pouco esmagada, né, pelo sucesso do governo e por essa adesão natural que tem o Congresso Nacional. Por outro lado, se eventualmente a economia continua andando de lado, se os juros continuam altos, o desemprego não cai, e combinado a isso, essas alternativas estaduais que a gente vê, por exemplo, como o Romeu Zema, em Minas Gerais, o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, eu acho que são dois fortíssimos nomes para 2026, eles podem, obviamente, surfar um pouco nessa onda. Agora, o bolsonarismo é muito forte, como a Raquel falou, ele está muito lembrando que eu ouvi muitas pessoas falando, depois que o Lula foi julgado, condenado, foi preso, muita gente achou que o PT dificilmente voltaria de novo. E lembrando que em 2018, mesmo preso,
né, fazendo uma campanha de dentro da cela lá da Polícia Federal. O Lula colocou o Fernando Haddad com 48% no segundo turno, né? Saiu de 3%, foi para 48%. Então, o Bolsonaro também ele tem uma liderança muito forte. Vai ser importante para o próximo candidato, de alguma forma, herdar, seja por indicação, por aproximação com Jair Bolsonaro, ou seja porque conseguiu fazer um discurso adequado, conseguiu fazer eventualmente uma gestão boa, teve protagonismo durante o período, né, de gestão do governo Lula. Então, acho que tem espaço, sim, para uma nova direita menos radicalizada tomar espaço, mas isso depende muito do futuro também de Jair Bolsonaro, porque senão isso pode acabar, de certa forma, se fragmentando. E essa direita fragmentada, obviamente, que acaba beneficiando o presidente Lula. Muito bom, Cristiano. De certa maneira, a taxa de sucesso da oposição está atrelada à taxa de sucesso do governo, né? Se o governo vai bem, a oposição tende a ter mais dificuldades de se apresentar. Ô Daniel, eu queria te ouvir sobre uma outra característica em potencial de uma oposição ao governo Lula, que são os setores organizados, né? Se nós não enxergamos até agora uma oposição organizada dentro do Congresso, que é o palco, né, principal da política brasileira, talvez setores organizados como o agronegócio, como os evangélicos, né, esses setores que sustentam muito da força do Bolsonaro. Não pode vir por aí também essa organização da oposição, até pela diferença de ideias, né, do agronegócio médio brasileiro para o pensamento médio do governo Lula, vamos dizer assim. Tem esse ponto mesmo que você levanta, né? Você vê, os evangélicos têm uma participação cada vez mais forte no total, como proporção total do eleitorado brasileiro. É crescente, tem embarcado muito em pautas mais divisivas, de costumes, né? E o agronegócio também está assim, um pouco dividido, digamos, do Centro-Sul em termos de radicalização, em termos de adesão a esses políticos mais radicais do bolsonarismo, né? Agora, eu acho que também a gente falava da economia, a gente falava da possível inelegibilidade do Bolsonaro, mas eu acho que tem um outro fator também, que é o domínio da pauta, né? Nesses primeiros dias e primeiras semanas de governo Lula, eu acho que mesmo na oposição, o fato é que a ultradireita continuou causando, para usar uma expressão mais simples, né? Eles têm uma capacidade de até ditar a agenda de forma que a gente fique continuamente discutindo ou os atos de 8 de janeiro, ou depois a candidatura do Rogério Marinho, ou depois uma possibilidade de você fazer uma pressão mais forte contra o Supremo Tribunal, que era a pauta do Rogério Marinho na eleição do Senado. Agora teve o episódio toda essa semana do Marcos Duval. Então, tudo bem, deixa muitos danos, é verdade, deixa muitos danos para o bolsonarismo. Por outro lado, a gente continua sempre amarrado a essa agenda polarizadora, a essa agenda divisiva. Então, eu acho que assim, tem muito chão ainda.